Vamos em frente, então. Ativos no exterior e declaração de imposto de renda. Declarou errado, multa. Sem segredo. Presta bem atenção. A lei que instituiu esse novo método de tributação para as pessoas físicas que investem no exterior passou a produzir efeitos em 2024 e a aplicabilidade dela se dá agora em 2025. Essa é a primeira declaração que será entregue com base nessa nova lei, tá? Então, um cuidado que o contribuinte vai ter que ter é juntar toda a documentação, os respectivos informes, para que seja identificado todo e qualquer ativo e a forma que esse contribuinte ganhou dinheiro lá fora, auferiu renda, teve ali dividendos. Por quê? Porque eu utilizo isso como crédito do lado brasileiro. Entende isso? Presta atenção. Você quer pagar imposto nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil de novo? Então eu tenho que compensar aqui o que foi pago lá para você não pagar imposto aqui de novo, tá? Essa lei, ela é chamada de lei das offshores, né? Dizem isso, que é para facilitar, mas é mentira. Na verdade, é só para aumentar a arrecadação mesmo. E isso é muito simples de entender, né? Por exemplo, algumas alterações importantes. Antes, nós tínhamos a isenção de até R$35 mil de ativos financeiros negociados, né? E que agora eles dizem que para simplificar a vida do contribuinte não existe mais essa isenção. Olha que legal, né? A gente agradece bastante. Muito obrigado aí pela gentileza de nos tributar, né? Muito obrigado. Então isso é vendido como se fosse facilitar. Mas na verdade, no campo prático, as alterações consistem, por exemplo, na aproximação da carga tributária dos lucros obtidos no exterior com os obtidos no Brasil, tá? Isso é complicado, mas eu vou explicar. Por exemplo, até 2023, a maioria dos rendimentos obtidos pelas pessoas físicas em aplicações no exterior era tributada de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, alíquota máxima de 27,5%, ou o ganho de capital, que começa em 15% e vai até 22,5%, a depender do valor do ganho e da natureza da renda. Se era dividendo, se era compra e venda, aí a gente entra para saber o que aconteceu para depois aplicar a tributação. Regra de 15%. Com essa nova lei, em princípio, as aplicações financeiras no exterior passam a ser tributadas exclusivamente com a alíquota de 15%. Repito, mesma alíquota aplicável à maioria dos investimentos de longo prazo oferecidos aqui no Brasil, tá? Então eu saio daquela tabela e entro em 15, beleza? Onde você vai informar esses rendimentos na sua declaração? Anota aí e vamos em frente, tá? Bom, como ainda não saiu o software de 2025, eu vou falar aqui como consta na interface dos últimos anos do aplicativo. Confere aí para ver se está tudo certo, que é difícil mudar, caso você esteja vendo esse vídeo aí na época de preencher a declaração. Raramente vai mudar, mas pode ser que sim, tá? Você vai pegar ali no lado esquerdo do teu aplicativo, do teu software, e tem lá uma aba escrito Renda Tributável Recebida de Pessoa Física / Exterior. Olha lá, a gente já identifica que é a renda advinda do exterior, perfeito? Se está escrito exterior, é do exterior, tá? Nessa aba, quando você clica, consta lá rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações. Quando você clica em outras informações, tem uma coluna lá chamada exterior. É ali que você vai informar mês a mês o rendimento que vai estar preconizado no seu informe de rendimentos. Perfeito? Mês a mês. Tá? É diferente do brasileiro em muitas ocasiões, que é de uma só vez, tá? Normalmente, as pessoas usam as plataformas Avenue, Inter, Nubank, Nomad para esse tipo de investimento. E nesse informe vai estar assim discriminado toda a renda destinada ao contribuinte. Quero dizer, e ratificar mensalmente, tá? Essa renda, no que tange o imposto de renda americano, já vem descontada. Ou seja, o crédito que vai ser lançado na sua declaração aqui no Brasil já é líquido, incidindo apenas
os 15% que se somará à renda do seu trabalho, da atividade autônoma, da docência, de aluguéis e etc. Vai somar, tá? Inclusive é o seguinte, se você não faz planejamento tributário, é até bom ver se está compensando investir no exterior. Mas isso é pauta para um outro vídeo, se você quiser saber isso, deixa aqui no comentário que eu atendo o seu pedido, tá? Ainda precisa ficar claro, e a gente precisa dar atenção à relação de bens. Por enquanto, nós não falamos de bens, falamos exclusivamente de renda. Não se confunde, renda é uma coisa, bens outra coisa, tá? Bom, a primeira informação no campo de bens é a sua Global Account, que é o saldo que você tinha 31 de dezembro de 24 na conta global. Eu estou falando de outro câmbio, na maioria das vezes, trabalhando aqui com o dólar, perfeito? É a sua conta global. Perceba que sua conta global, em algumas plataformas, não tem vínculo com a sua conta de investimento. São contas distintas. Essa, a conta investimento, leva o nome de conta investimento ou Apex, dependendo do aplicativo aí da plataforma que você usa, perfeito? Lembre-se que, na relação de bens, o país de localização do ativo deve ser alterado para o país de origem do teu recurso. Se for os Estados Unidos, número 249, código dele, tá bom? Depois, você vai informar os bens em si, que normalmente são renda fixa, bonds, ações e REITs. Normalmente, isso aqui são os ativos que você tem no exterior. Bom, renda fixa é renda fixa, igual aqui no Brasil, sem segredo, beleza? Bonds são títulos de dívida emitidos ou pelo governo americano ou por empresas privadas para financiar projeto, atividade ou até refinanciar outras dívidas. Você empresta o dinheiro e recebe juros por isso. É um tipo de investimento que você vai lançar. As ações são ações de empresas, nos Estados Unidos conhecido como stocks, perfeito? Uma ação da Apple, uma ação do Google, uma ação da Tesla, são ações, aqui, igual aqui, Petrobras, enfim, certo? E os REITs, Real Estate Investment Trusts, o que é isso? São empresas, CNPJs, que operam, financiam propriedades que geram renda, prédios de escritório, shopping, é como um título de fundo imobiliário aqui do Brasil. É exatamente a mesma coisa. Tem um pouco de diferença, mas para declarar não tem nenhuma, certo? E aí você vai entender que, falando de ações, existem siglas que dão origem a esses ativos, conhecido como ticker. Você vai ver no seu informe de rendimentos esses nomes. Por exemplo, o ticker da Apple é AAPL, o da Amazon é AMZN, o da Google é GOOG, enfim. Você vai ver a sua posição e vai lançar lá quantas cotas você tem ou fração disso e o valor, tá? Do custo de aquisição. Esse valor é importante entender o seguinte: se o custo de aquisição aconteceu em datas diversas, em tese, o seu informe vai trazer o cálculo pronto para você. Fica atento para entender isso, porque a data de aquisição muda o valor da aquisição do título também, tá? Entenda que quando se faz algo pela primeira vez, existe uma chance maior de errar. Por isso que um especialista ou auxiliando é simplesmente fundamental, perfeito? Eu vejo muito contribuinte economizando com honorários para a confecção da sua declaração e muitas vezes o que é pior, se arriscando em fazê-la totalmente na sorte, tá? Pode ter certeza que a multa e os juros dessa economia burra é bem pior do que pagar um profissional para fazer. Beleza pura? Dúvidas? Eu fico por aqui e fico ao dispor.